A partir de agora, a gente começa a análise do desenho formado pelo sorteio da Sul-Americana nessa segunda-feira, tá? Na sede da Conmebol, em Assunción, no Paraguai. Já estava pré-definido toda a composição dos playoffs, que a gente poderia chamar de 16 avos de final, já estavam definidas. Tá? O Bahia, que é o time que a gente analisa de perto aqui, dos que seguem na Sul-Americana, já que o Vitória acabou não se classificando da forma que foi. O Bahia, eu diria até que com uma certa dose de azar, justamente relacionada à classificação do Fortaleza, porque o Bucaramanga ele perde do Colo-Colo, aquele resultado tirou do Bahia o desenho de enfrentar o Cerro Largo, era o Cerro Largo? O Palestino, desculpa, o Palestino, tirou do Bahia o desenho de enfrentar o Palestino e colocou o América de Cali. Por si só aí, já foi uma mudança pesada de rota. O Bahia seria muito favorito contra o Palestino. Era aquele grau de favoritismo até de você cogitar, dosa um pouquinho no jogo de volta, caso você faça o placar da ida, né? Porque o Bahia é mandante. Os times que vêm da Libertadores são mandantes no jogo de ida e decidem fora de casa. Contra o América de Cali, eu já nem sei se a gente consegue cravar o Bahia como favorito. Pode até ser favorito, mas eu diria que é um leve favoritismo. Viemos para o sorteio dessa segunda-feira e aí, das 8 opções, o Bahia pegou uma das piores. Tá? Você tinha o Huracan, você tinha Independiente e você tinha o Fluminense. Não sei, Ravel, se a gente pode considerar, numa fase de oitavas de final, um Fluminense dividindo atenções, não muito interessado, não sei qual seria o espírito que a gente colocaria para o Fluminense. Mas queira ou não, na primeira fase, foi o único brasileiro que passou direto para as oitavas. Ou seja, foi o único brasileiro que venceu o seu grupo. Ou seja, foi o brasileiro que mais se interessou, porque Atlético Mineiro, Grêmio, Cruzeiro poderiam ter tido um grau de interesse maior na Sul-Americana, né? Cruzeiro e Vitória sequer se classificaram. Então, Ravel, não foi o melhor dos desenhos, né? Para o Bahia. Já tinha sido pré-definido o América de Cali e um cruzamento com o Fluminense nas oitavas é Seria um pesado. duelo de G6 hoje, Fred. Assim porra. É. Bahia e Fluminense ganhou ontem do Internacional do Beira-Rio. Assim, não tem que. Por isso que naquela hora que a gente tá falando na hora do sorteio, a gente tá falando no corte, até antes de Ravel responder, eu peço desculpas. Mas assim, foi bom? Não foi bom, não, pô. Como assim? Tem tantas opções assim que pode ter um duelo de G6 do Brasileirão, que é o principal campeonato do país, já nas oitavas de final pode ser um bom sorteio. Seria, para mim, é bem ruim. A América de Cali já é ruim, embora eu tenha feito mais assim. Mas se passar, tinha opções bem melhores pro Bahia. Começando aí pelo final da pergunta de Fred, concordo. Até porque, assim, a gente tem que levar em consideração que o Fluminense agora é treinado por um treinador que costuma priorizar e trabalhar bem as taças, né? As Copas, as competições eliminatórias. Renato Gaúcho tem um histórico, né, de conseguir conduzir seus times a boas finais desde o início da sua carreira, ali com o próprio Fluminense em 2008, chega à final ali contra a LDU, depois ganha a Libertadores com o Grêmio, enfim. É um treinador que está habituado a montar os seus times para jogar competições dessa natureza e agora, depois de algum trabalho, está conseguindo colocar o Fluminense nos trilhos. Não à toa, como o próprio Maestro já ressaltou, hoje seria um duelo de G6, né? Porque o Fluminense tem conseguido fazer um bom campeonato brasileiro. Então, o desafio técnico seria muito elevado, já começando por aí. Mas indo lá para o início da pergunta, o Bahia já dá azar em toda essa composição mesmo, né? Porque uma coisa completamente diferente seria, de fato, enfrentar o Palestino, um time que não tem tanta tradição de competições internacionais, enfim. Um cenário completamente diferente do que é enfrentar o América de Cali, que está ali no campeonato colombiano, que é um campeonato que também tem um nível de exigência um pouco maior do que o chileno. O América de Cali está bem posicionado, inclusive, se não me engano, está liderando a competição. Apesar de ter muitos empates, mas é um time que tem um bom posicionamento. E aí aquele desenho final ali que indicava a possibilidade do Bahia
enfrentar o Palestino, acaba tendo um crossover ali e o Bahia enfrenta o América de Cali. De saída, Fred, já é um adversário muito mais complicado. Também estou por essa linha de que se tem um favoritismo, eu acho que o Bahia é um leve favoritismo, principalmente se você analisar... Eu acho que até tem, Isso. mas é leve. Isso. Principalmente você analisando a ideia de você ter que fazer o resultado inicial em Salvador para decidir o jogo em Cali. Tudo isso aí, com questões de tabela, de desenho, de calendário, pode pesar, né? Vale lembrar que assim... Espírito pode pesar também. A gente não sabe se o Bahia vai virar a chave 100% ou não. As datas desses jogos, Fred, você tem fácil aí? Porque assim... As datas desses jogos não existem, Rafael. As datas desses jogos não existem. Pois tudo isso pesa também. De qual jogo? Dos playoffs. Eu tô dizendo que não existe, na verdade. Existe sim, Fred. Não, eu sei. Calma, Cássio. Calma. O que eu quis dizer de não existe é o seguinte. As datas existem. Só que elas vão substituir jogos do Campeonato Brasileiro. Conflitam com o Campeonato Brasileiro. Isso. De cara, o Bahia já tem 41 jogos no ano. Garantido. Só para entender, o que é que não... não existe no sentido de ela está determinada, ela mas vai ela não suprimir uma data já existente. Não existe o espaço para ela, né? É porque pareceu que assim que a Comebol ia ver ainda, não existe. Não, mas lembrando que pela ordem, hoje, tanto que eu disse, mas lembrando que pela ordem a Comebol, a hierarquia, como é o da FIFA, o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes já entrou tipo em junho, dane-se o resto, assim. O Mundial vai de cima para baixo, né? É de cima para baixo. Então assim, a Comebol definiu essa data, azar do brasileiro, o brasileiro é que muda. Não existe o que vai ser. O brasileiro é que sobe. Com isso, o Bahia já tem a garantia de jogar, Fred, 75 jogos no ano. Se passar, à medida em que for passando das competições, vai aumentando esse número. No momento, no recorte de momento, o Bahia tem 4 frentes, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Sul-Americana. Então, tudo isso pesa para que dentro dessa balança eu coloque aí no máximo, hoje 52-48, 53-47 para o Bahia nesse favoritismo bem à la minhoca aqui, tá? Então eu acho que o azar do Bahia... Oi, fala. Pode concluir. O azar do Bahia já começa nesse primeiro desenho, que não foi bem um sorteio, né? A questão mesmo de posicionamento ali dos clubes. Aí em seguida você tem um dos times mais evitáveis de pegar nessa fase, caso o Bahia consiga vencer, eliminar o time colombiano, que é o Fluminense, né? Obviamente, por tudo que a gente já falou aqui, pegar o Fluminense seria ruim, pegar o Independente, que é conhecido como Rei de Copa, seria muito ruim, e pegar o Huracan, na minha avaliação aí, sob o ponto de vista técnico, seria muito ruim esses 3 times. Aí você tinha outros times ali, que eu deixo sempre uma observação, eu gosto muito de pontuar e levar em consideração o fator altitude como algo que, se puder, é melhor evitar. E aí, dentro dessa linha, você teria a Universidade de Quito, 2.800 metros, e o Cienciano de Cusco, 3.400 metros. Sobraria, então, Lanús, Godoy Cruz e Muxuque Runa, que foi um time que conseguiu fazer uma boa campanha, mas dentro de um grupo que tinha um Cruzeiro desinteressado e outros 2 times muito abaixo também na competição. Então, seria bom pegar um Godoy Cruz, seria bom pegar um Lanús e até mesmo um Muxuque Runa do Equador, um time sem tradição, um time sem torcida, um time, enfim, que seria muito mais acessível do que eventualmente enfrentar um Fluminense, caso o Bahia consiga passar do América de Cali. E aí, finalizando essa primeira pergunta, Celso, eu acho que talvez o único alento, Fred, o único alento é você ter um pós-Fluminense, caso o Bahia consiga eliminar o time carioca, um chaveamento um pouco mais acessível, né? Porque você teria ali o vencedor de Central Córdoba e Cerro Largo que se classificou a essa fase de uma maneira bem excepcional, né? A gente sabe, por tudo que a gente já falou aqui, a gente cobre o Vitória por ser um time da região, sabe que era um time que estava despontando ali para pegar essa vaga. E o Central Córdoba, que embora tenha feito uma boa Libertadores, vem de um bom de 2024 também, ainda é um time sem tanta tradição internacional. Ou um Lanús, que é um time que desses aí, para mim, já desponta como favorito, mas é um adversário acessível para o Bahia conseguir chegar à próxima fase. E até mesmo, Ravel, pensando no sucesso absoluto do Bahia na competição, o desenho para cima ficou melhor do que o desenho para baixo, que tem Atlético Mineiro, né, que tem Huracan, que hoje joga futebol melhor do que o do Independiente. Mas eu ia comentar o seguinte, teve um torcedor aqui, me fugiu, me passou o nome dele aqui no chat, que ele argumentou que pode ser um lado bom, foi o Willy Marcel.
pegar o Fluminense porque poderia vir cansado do Mundial. Só que é o que foi falado aqui, esse jogo não é agora do Fluminense, tá? Esse jogo do Fluminense é 13 e 20 de agosto, então já vai ser um mês depois do Mundial. Então não tem essa relação direta, né? O Fluminense já vai ter ido, O Fluminense tem voltado. garantido 3 jogos, né? Assim, o Brasil não vai ser a coisa mais fácil do mundo para o brasileiro jogar tantas partidas no Mundial, não. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o que pode pesar mais do que essa questão dos jogos do Mundial em si é o fato do Fluminense também estar em 4 frentes, né? Já com o Mundial, mas vamos colocar essa frente aí como uma frente de menor nível de enfrentamento. Mas o elenco do Fluminense é bem envelhecido, né? A média de idade do elenco do Fluminense, embora esse ano eles tenham conseguido rejuvenescer um pouco com algumas peças, mas ainda é um time que você tem ali um goleiro Fábio já com mais de 40, você tem um Paulo Henrique Ganso que continua sendo destaque, né? Cano que está lesionado, já tem uma certa idade, o próprio substituto que é Everaldo também. Você tem o diferencial de ter um jogador do calibre Os laterais do Sport, os laterais do Sport de 8 anos atrás, pô. Mas você Samuel tem, por Xavier exemplo, bom exemplo, Fred, atletas que já estão num estágio mais avançado da carreira, que a maratona pode de alguma maneira pesar, mas tecnicamente é um time que está correspondendo muito bem em 2025. Lima, né? São jogadores realmente muito, muito rodados, né? Cássio, o Bahia, eu bati muito Thiago na Silva. tecla. Isso, eu bati muito na tecla, Cássio, de um Bahia que sentiu o baque da Libertadores, mas que precisa, e tem esses mais de 40 dias para isso, virar a página e aceitar o caminho que a temporada lhe deu. E o caminho que a temporada lhe deu é o caminho da Sul-Americana. Eu repito, Cássio, muitas vezes se torce o nariz para a Sul-Americana, nunca foi o caso aqui da gente no 45 minutos, antes mesmo da gente ter a proposta de ser do Nordeste, quando a gente cobria só o futebol de Pernambuco, e mesmo dentro do micro-universo do futebol de Pernambuco, já se torceu o nariz para a Sul-Americana algumas vezes. Algumas vezes. A mais É uma saga, né? É uma saga. A mais emblemática é o clássico Sport Santa Cruz, com 5 mil pessoas em cada jogo na arena. Tá? É o clássico, mas o Sport já colocou time reserva, já viajou com dúvida, já deu. É um clássico o desprezo à Sul-Americana, que eu acho que está mudando. Mas não é uma mudança que você aperta um botãozinho e se transforma. É algo cultural e vai se mudando com o tempo. Tá? Esse ano a gente viu. Eu falei Cruzeiro e Vitória, mas teve o Corinthians também, né, que não passou do seu grupo na Sul-Americana. Então, clube como o Corinthians, como o Cruzeiro, até o próprio Vitória, porque o grupo do Vitória era fácil, tá? Eles tinham a obrigação de estarem nessa tela que a gente está vendo. O fato deles não estarem, perderam na bola, mas o grupo do Corinthians era duro, era quase um grupo de Libertadores, né? Porque tinha Huracan e tinha América de Cali. Mas se tivesse interesse total 100%, eu acho que os 3 estariam aí, se tivessem jogado todas as partidas, estádio lotado, mobilização, o que não aconteceu. Mas, Cássio, a gente esteve pessoalmente, presencialmente, em Maldonado, quando o Fortaleza disputou o título com a LDU. E é aquilo que a gente falou na época. Quando você está ali imerso, você nem lembra que existe Libertadores, Cássio. Já é algo tão grande, você se sente tão especial. O torcedor chega e tem a agenda da semana, eventos da semana, coletiva, visita. É um super troféu evento. Com uns 4, 5, sei lá qual a altura daquele troféu no ponto turístico lá do Uruguai. Você se sente aqueles dedos. Embarcado nesse espírito, né? E você fica triste por tantos desprezos. Eu acho que o torcedor do Fortaleza que viveu aquilo, que perdeu de forma dramática, mas é uma das maiores experiências de futebol que eles tiveram na vida deles, talvez a maior. E eu acho que o torcedor torce para o seu time, entre outras coisas, para viver grandes experiências de futebol. E disputar uma Sul-Americana, disputar um playoff com a América de Cali, se passar, pegar o Fluminense, são grandes experiências do futebol, né, Cássio?
E, sobretudo, nesse modelo que o Bahia começou a ser gerido há poucos anos, assim. A terceira estrela do Bahia, essa obsessão da terceira estrela, eu não sei, o Ravel pode até falar. A Sula seria a terceira estrela, se ganha. Ou para ser a terceira estrela tem que ser brasileiro, tem que ser Libertadores. Porque para mim seria. Mas eu queria saber do Bahia especificamente. Se Bahia, isso, nesse cenário, ganhar a Sula vindo da Libertadores, com todo esse contexto, mas ganhou a Sul-Americana, seria a terceira estrela? Eu acho que a imensa maioria da torcida do Bahia, Cássio, ficaria extremamente feliz. Eu só não sei se adotaria esse discurso de terceira estrela. Entende? Eu acho que o torcedor do Bahia, em sua maioria, está valorizando muito essa competição e quer que o Bahia leve a sério, jogue para ganhar, vê como acessível o torneio, mas não sei se no discurso seria considerado como uma terceira estrela, tá? Isso não diminui o entendimento do torcedor sobre a competição, mas eu acho que ele só trataria como terceira estrela uma competição nacional. Talvez seja uma questão de conceito mesmo, sabe? Eu fico com essa impressão. Eu perguntei porque aí eu agora vendo de fora eu contextualizo. Seria o primeiro título internacional da história do Nordeste, assim. Isso já bateu na trave 2 vezes. E é na trave mesmo, tá? Porque o CSA, na Copa Comembol de 99, fez 4-2 na ida. Na volta estava 2-0 até os acréscimos do segundo tempo. Estava 2-0, mas estava indo para os pênaltis contra o Talheres lá de Córdoba e levou o terceiro e perdeu o campeonato. E o Fortaleza teve o pênalti para ser campeão com o Pedro Augusto e acabou depois levando a virada na disputa de pênalti. Então, assim, já são... Deixa eu ver, até no blog aqui, eu já fiz esse levantamento. Quantas participações ao todo da história do Nordeste? E agora vou ter que colocar um, porque tem essa do Bahia agora, né, que já é mais uma dobrada. Ou seja, são 44. Essa participação do Bahia sobe para 44 o número de participações do Nordeste. São 10 times diferentes, juntando Copa Comembol, que foi extinta em 99, Libertadores e Copa Sul-Americana. E o máximo, até hoje, veja, das 40 e porque tirando o Fortaleza, né? E teria que ser das 42 anteriores, né? Porque a Fortaleza está em disputa e o Bahia está nessa. Das 42 que já encerradas, o máximo foi chegar na final 2 vezes com 2 vice-campeonatos. Então, para mim, seria um resultado assim gigantesco. Primeiro, é final única, tá? Dependendo do adversário da final, eu acho que a final cresce também, porque a gente está colocando o cenário. Ravel falou isso agora, eu concordo. Por isso que eu perguntei, eu queria ouvir o torcedor do Bahia, aí eu falo vendo um pouco mais de fora. Mas se a final for contra o Independente, seria na semifinal, né? A final pode ser contra o Atlético, assim, para ver uma final grande. Bolívia tomaria conta do estádio, o final vai ser na Bolívia. A final for contra o Vasco, Atlético Mineiro. O Independente seria na semifinal, porque se fosse o Bahia Independente, aí não tem como tirar o peso. Talvez na final não tenha clube de tradição, mas não com essa marca de Libertadores para dar tipo aquele carinho de Libertadores na própria Sul-Americana. Mas não tem como achar que seria algo secundário na história do Bahia. Então, assim, caberia ao Bahia naturalmente escolher botar quantas estrelas ele quiser no escudo dele. Mas seria o pioneiro em conquistas internacionais, seria o maior passo do Bahia em relação ao início do trabalho com o Grupo City. O primeiro foi a classificação Libertadores. Esse seria um detalhe, iria para a nova classificação Libertadores e com o adendo, o que a gente fala aqui. Vai para a Recopa, né? Assim, você disputa a Recopa e a Libertadores. Tinha até um torneio que era para disputar com o campeão da Liga Europa, mas só foi realizado uma vez. Esse é legal. Não é um Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes é um da Champions, mas seria com o campeão da Europa League. Mas, de toda forma, foi um acordo até oficial entre Comebol e UEFA há 2 anos, mas já deixaram de fazer. De toda forma, se voltar a ser feito, será contra o Tottenham, que ganhou. E é por esses motivos todos que você falou aí, Cássio, que para mim, já antevendo uma discussão que eu acho que a gente vai ter ao longo do tempo, a Sul-Americana tem que ser colocada aí como segundo na lista de prioridades do Bahia nas competições que ainda tem a disputar, à frente da Copa do Brasil. Para mim, seria brasileiro, fazer um bom brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Que é muito curioso, porque se o Bahia ganha a Copa do Brasil, certamente ele colocaria a terceira estrela. Sim. Mas se ganhar a Sul-Americana, talvez não coloque. Enfim.
Deixa Eu o acho que Pedro passar. colocaria, viu? Eu acho que colocaria. Eu não vejo, o que eu estou dizendo não é da questão de colocar, eu não vejo sentido se colocaria com a Copa do Brasil, porque não colocaria com a Sula. E, porra, aí na hora que ganha a Libertadores, você troca a estrela num dia. Sobre a tabela, se o Bahia chegar às quartas, eu acho que ele vira favorito, assim, um dos principais favoritos. O Atlético Mineiro tá ali, o Independente tá ali, enfim. Mas a largada do Bahia é bem chata, tá? Mas na hora que se ele passar do América de Cali, com a volta sendo em Cali, e depois o Fluminense, se o Fluminense demonstrar interesse, um time seria, como a gente já falou, duelo de G6, seriam 2 confrontos pesados. O América de Cali não mostrou muito futebol na primeira fase da Sul-Americana, mas a atmosfera é hostil. E o próprio Bahia acabou de passar na Colômbia, viu que é mesmo que é de fato hostil. Então, assim, se ele e sobretudo que o jogo, repito, o jogo de volta seria lá. Se ele passa lá e depois tira o Fluminense, você já está nas quartas de final, que é o que eu falo aqui. Sempre que está nas quartas de final, não dá para você ficar, não sei se eu jogo. Pô, quarta de final está ali, tá 5 jogos para ser campeão, 2 das quartas, 2 da semifinal única. 5 jogos para ser campeão. Você já não está mais pô, vai atrapalhar minha campanha do brasileiro. Já não está com essa conversa mole. Mas você estaria, além disso, de estar completamente focado na competição, você estaria já com o lastro de 2 mata-matas assim chatos para passar. Então, eu acho que a tabela do Bahia foi ruim, mas se ele passar esses 2 primeiros jogos, esses 2 primeiros confrontos, para não estar confundido, o Fluminense está definido, tá, galera? Para quem de repente pegou aqui, o Fluminense já está nas oitavas, o Bahia que está no playoff. Então, o Bahia já tem esses 2 adversários definidos. O Fluminense não precisa jogar com ninguém para enfrentar o Bahia. Então, acontecendo isso, ele iria com um bom lastro para as quartas de final, para ser um dos favoritos ao título, na minha opinião. Hoje não é. Eu não acho que seja nesse momento, porque a largada é chata. Mas se ele passa dessa largada, eu estou considerando a largada essas 2 primeiras fases, aí eu acho que vira. De saída, eu acho que tem um Atlético Mineiro aí despontando como o maior dos favoritos. Pegou uma chave muito acessível, o Atlético, né? E o próprio Independente por largar a frente ali também, do lado do Bahia, nesse momento é um dos maiores favoritos a ganhar a competição. A gente tem ali o Atlético Mineiro com o Huracan do mesmo lado, mas aí pensando na semifinal, tá? Pensando na semifinal. E ver o que sai ali de Universidade do Chile, Grêmio, Independiente. A Universidade do Chile fez uma boa Libertadores, né? Acabou perdendo ali pro Botafogo na reta final, tá? Mas a gente vê o que viria dali, né? Bahia, Fluminense, próprio América de Cali. Eu acho que vai ser na Sul-Americana. Na Sul-Americana, a gente tem que focar muito no interesse. Isso porque quando chega a quarta de final, todo mundo está 100% interessado. Isso não tenho dúvida. A gente já viu. Só lembrar os confrontos Corinthians e Fortaleza. A torcida do Corinthians mobilizadíssima nos 2 anos, tal. Essa conversa mole acaba nas quartas de final. Flamengo Independente, quando jogou a final da Sul-Americana. Meu irmão, é final que quem estava vendo ali não sabia se é Libertadores ou é Sula. É a mesma coisa. Mesma quantidade de gente no estádio, tudo igual. Tá? Mesma mobilização, mesmo tudo. Veja só, aquele Flamengo Independente ali não era Libertadores, não era Sul-Americana, era Libertadores. Seria do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesmos ingressos lotados, mesma dinâmica, mesma raça, mesma festa. Tá? Então, quando fica na fase aguda, que eu considero quartas para frente, todo mundo está 100% mobilizado. Mas nos playoffs e nas oitavas ainda corre o risco do discurso blasé, de uma urgência no brasileiro acabar pesando mais, tá? De um clássico na Copa do Brasil. Às vezes, vai que a Copa do Brasil coloca Atlético Mineiro e Cruzeiro. Tá? Por exemplo, você pode ter desenhos que Fluminense e Botafogo, Fluminense e Flamengo, uma semana antes. Aí, no giro da contagem, acaba que a Sul-Americana fica encostada. Impossível prever isso agora. A gente só está fazendo conjecturas, tá? Então é isso. Eu acho que a gente pode fechar esse recorte, essa análise dos caminhos desenhados. Vale só a questão financeira, tá? O deduzivo. Então, manda ela, Cássio, manda ela. Pouca gente sabe, mas ir para o playoff já dá cota. Assim, você tem a cota de passar de fase para as oitavas de final da Libertadores, e que foi R$1.250.000.
Mas quem foi para o playoff também ganhou esse dinheiro. Tanto quem vem da Sul-Americana, como segundo lugar do grupo, quanto quem ficou em terceiro lugar da Libertadores. No caso, $500 mil. Daria hoje mais de 2,5 milhões de reais. A cota, e caso o Bahia se classifique às oitavas de final, a cota será de 600 mil. O Fluminense, por exemplo, já ganhou essa cota, já tá lá. E 600 mil dá mais de 3 milhões de reais. Tudo bem que o cenário atual do Bahia, isso não é a coisa mais importante assim, do mundo na vida do Bahia atualmente, mas só para ilustrar. Importante. Sempre dinheiro é importante. E é isso: $500 mil a largada e 600 mil a próxima. A final única será na Bolívia, mas não será na altitude, tá? A final ela está marcada para o dia 22 de novembro. Será em Santa Cruz de la Sierra, que acho que, se eu não me engano, é a terra do George Wilstermann, se eu não me engano. Mas, enfim, não, ali é Cochabamba. Mas, enfim, não tem, acho que 400 metros não tem a questão da altitude boliviana, de 3.600, 4.000. É a mesma coisa que tá jogando em São Paulo, jogando em Gravatá, Caruaru, enfim, não tem problema nenhum. E se você chegou até aqui, já que esse conteúdo vai virar corte, Fred, reforça o pedido, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações que a gente está com muito conteúdo para não perder. Daqui a pouco tem sorteio da Copa do Brasil para quem está assistindo ao vivo, então estaremos também aqui acompanhando. A turma gosta de um sorteiozinho, gosta mais de sorteio do que ver jogo. E aí é bom para dar uma olhada. Às vezes. E à noite temos raio-x para poder fazer o acompanhamento e projeções dos jogos futuros.